janeiro, Convenção Nacional das Assembleias de Deus Independentes no Brasil e exterior. Deus abençoe copiosamente. Também conosco, irmã Maria Alzira. Onde está? Lá está, que alegria, Deus abençoe. Irmã Maria Alzira é filha da casa. Também Maria Júlia, ali está Maria Júlia, que alegria, Deus te abençoe copiosamente. Nós sentimos felizes de tê-la conosco nesta noite. Também a Jéssica, lá está a Jéssica, ao lado da irmã Naire. Deus abençoe, Jéssica. Mais alguém nos visitando nesta noite? Para nós é um prazer recebê-lo. Tem mais alguém nos visitando? Não tem? A igreja está feliz em receber os nossos irmãos. Vamos dar boas-vindas a eles, que diremos: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe. Meus irmãos, vamos ficar de pé e ler a palavra do Senhor. Nós colocamos como meta 7 ministrações, e nós estamos chamando de série de ministrações Família Feliz. É claro que em cada quarta-feira nós temos uma temática diferente. Hoje nós estaremos tratando um assunto muito importante: o papel do marido e da esposa segundo a Bíblia. O papel do marido e da esposa segundo a Bíblia. Vamos ler Efésios, capítulo 5, versículo 25 e versículo de número 28. Efésios, capítulo 5, versículos 25 e 28. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Verso 28. Assim devem os maridos amar sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra e lhe pedimos, Senhor, que venha trazer luz à nossa mente e também ao nosso coração. Prepara o nosso coração para recebermos, para entendermos e para guardarmos a tua palavra. Venha nos edificar, nos doutrinar, nos ensinar pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de perguntar: quem aqui está que tem 5 anos de casado? Fica de pé, deixa eu ver. 5 anos de casados. Ok. Isso, 5 anos de casado. Que tem até 5 anos de casado. Quem tem até 5 anos de casado? Isso. Temos aí alguns casais. Quem tem até 10 anos de casados? Olha só. Tem alguns aí. Fiz o casamento dela e eu estou ficando velho. Tem 10 anos aí de casados. Deus abençoe. Quem tem 15 anos de casado? Tem a nossa irmã lá também. 15 anos de casados. Quem tem até 15 anos de casado? Isso, está aqui o varão. Muito bem, 15 anos, que bênção. Deus abençoe grandemente. Quem tem até 20 anos de casado? Olha só, irmão Chiquinho. Isso. Quem tem
até 25 anos de casado? Aí o número aí está crescendo, ó. Até 25 anos de casado. 30 anos de casados. Quem tem até 30 anos, olha só. Quem tem até 35 anos de casado? Ó, você tem até 35 anos, irmã Elaine? Olha só, está lá o Luiz Alberto, a minha esposa aqui. Louvamos a Deus, Deus abençoe. 40 anos de casados. Quem tem até 40 anos de casado? Aos nossos irmãos lá. Quem tem até 45 anos de casados? Pastor, que veio lá do estado de Rio de Janeiro, mas a irmã, 45 anos. Olha só, irmãos, 45 anos, que exemplo. Quem tem até 50 anos de casados aí? Ó, a nossa irmã, que coisa boa, parabéns. Quem tem até 55 anos de casados? 55, 60, e aí parou, né? Quem tem até 65 anos de casado? A Nonô tem quantos anos de casado? Quantos? 42 anos, então ela está na faixa dos 45 anos de casado. Irmãos, conta-se a história de um casal que estava há mais de 50 anos casados. Certo dia, um jovem envolvido, tomado, impelido pela curiosidade, aproximou-se do marido e fez a seguinte pergunta: meu senhor, qual é o segredo para um casamento tão duradouro como o de vocês? Aquele senhor olhou, deu um sorriso e respondeu: é simples. Quando nós casamos, nós fizemos um pacto, nós fizemos um compromisso de nunca dormirmos brigados e nem de cama separada. É claro que teve noites que nós amanhecemos, passamos toda a noite conversando, mas nós resolvemos as nossas diferenças, mas nunca deixamos, nunca permitimos que a raiva fosse maior do que o amor. Então, queridos irmãos, o que eu analiso aqui? Um casamento feliz não é a ausência de conflitos, mas a disposição de superar esses conflitos juntos. Todo casal, toda família, todo lar enfrenta as suas dificuldades. Se eu perguntar aqui se algum lar não tem problemas, alguma família não tem problemas, eu acredito que ninguém vai levantar, porque todos passam por conflitos, todos passam por problemas, mas o segredo para manter uma família feliz, uma família unida, é a disposição de assentar, de conversar, de dialogar e de resolver juntos os problemas que surgirem. O casamento, irmãos, é uma construção diária. Todo dia nós precisamos colocar um tijolinho nessa construção. Um dia a gente coloca o tijolinho do carinho, não pode faltar carinho dentro da família. No outro dia, o tijolinho
do diálogo, no outro dia o tijolinho do perdão, no outro dia o tijolinho da amizade, da ternura, da gentileza, porque gentileza gera gentileza. Então, o casamento é uma construção diária. Todo dia nós estamos construindo relacionamentos, conexões. A família precisa estar bem engajada no mesmo propósito, caminhando na mesma direção, tendo a mesma visão, tendo os mesmos propósitos. Então, o casamento é uma construção para que um lar seja abençoado. Marido e esposa precisam compreender e viver seus papéis conforme a vontade de Deus. Eu quero que você repete comigo o tema de hoje: o papel do marido e da esposa, segundo a Bíblia. Irmãos, não é segundo os livros de filosofia, não é segundo a novela da Globo, porque os padrões aí são totalmente distorcidos, mas o papel do marido e da esposa segundo a Bíblia, a palavra de Deus. A nossa regra de fé é a Bíblia, o nosso manual é a palavra de Deus. Então, a família precisa priorizar a palavra de Deus dentro do contexto familiar. O marido, como líder e sacerdote do lar, ele tem papéis bem definidos. A Bíblia fala em Efésios 5:23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Meus irmãos, uma coisa que nós precisamos entender é que o marido deve exercer liderança espiritual. Ele precisa ser o líder espiritual dentro da sua casa, dentro do seu lar. Ele precisa ser a referência dentro da sua casa. Quando os filhos olharem para o pai, precisa ver ali uma referência espiritual. Quando a esposa olhar para o marido, precisa ver firmeza e ver que ele é uma referência espiritual. Aqui, irmão, liderança não é autoritarismo. Olha o que eu estou dizendo. Liderança não é decisão monocrática, isolada. Aqui liderança é decisão compartilhada. Liderança é uma visão de Deus que o marido precisa trazer para dentro do lar. Então, não é um líder autoritário, mas servo à semelhança de Cristo. O marido precisa servir o lar, e ele precisa servir o lar com singeleza, com humildade, com alegria e com muito amor. Então, sua responsabilidade enquanto marido é de prover o vestuário, prover o alimento e também prover os cuidados necessários para o bem-estar e desenvolvimento da família. Não somente prover, mas ele precisa proteger. Ele precisa proteger a família. O marido, ele precisa
ser o protetor do lar, proteger a família dos perigos que a sociedade impõe, proteger a família de um contexto distorcido que a nossa sociedade quer formatar. O marido precisa proteger a família, a esposa, de todo o perigo que a sociedade está sorrateiramente colocando. Então ele precisa proteger do pecado, ele precisa proteger dos perigos da internet, e isso ele faz monitorando, acompanhando, estando perto. O marido não pode viver à parte, deixar todas as coisas acontecerem, ou deixar como está para ver como fica. Ele precisa acompanhar, e acompanhando, ele vai lapidando, ele vai corrigindo, ele vai tirando as distorções, ele vai trazendo para dentro da rota. Não pode perder a rota, não pode perder o comando, não pode perder a liderança. O marido precisa exercer liderança com responsabilidade. Então ele precisa prover, proteger, e ele precisa também amar. A esposa precisa sentir amada. Os filhos precisam também sentir amados. Presentes não substituem o amor. Bens materiais não substituem o carinho. O marido, ele precisa prover amor para a família. Tem muita gente que trabalha com a questão da compensação. Muitas vezes ficam longe, não acompanha e quer compensar com presentes. Mas presentes não é melhor do que a sua presença. O melhor presente que um pai pode dar é a sua presença. É a sua presença. Eu lembro de uma história de um certo empresário. Ele tinha muitas agendas, quase não tinha tempo para a família. E um dia o filho, querendo conversar com o pai disse: eu não tenho tempo, depois eu converso com você. E sempre ele fazia isso, e nunca tinha tempo para o filho. Um dia o filho, ele chegou no pai e disse: pai, quanto custa uma hora do seu trabalho? Quanto custa uma hora do seu trabalho? E o pai disse: é tanto. O filho começou a guardar pequenas moedinhas dentro de um cofre. Um dia ele pega o seu cofrinho e chama o pai: pai, vem cá. E o pai chega, ele diz: isso aqui é para o senhor. O pai falou: mas isso aí é o seu cofrinho. Eu falei: não, pois é, pai, mas é porque eu quero uma hora do seu tempo. Então aquele filho, ele teve que, com o dinheiro, despertar a consciência daquele pai. Ei, meu irmão, invista tempo ao lado da sua família. Não deixa o mundo consumir a infância dos teus filhos. Acompanhe o desenvolvimento familiar. O marido precisa prover, proteger e amar como Cristo ama a igreja. E o padrão aqui é alto, irmãos. Não é como nenhum líder da sociedade, mas é como Cristo. Como Cristo ama a igreja, nós precisamos também amar a nossa esposa, os nossos filhos, a nossa família. E esse amor aqui é um amor sacrificial. É um amor que exige renúncia. É um amor que exige entrega. É um amor que exige
coração, dedicação, acompanhamento. Então, um certo escritor disse que o verdadeiro amor, ele não se mede pelo que se recebe, mas pelo que se entrega. E eu pergunto nesta noite: você tem entregado o seu tempo, o seu coração, a sua atenção? Tem praticado uma escuta ativa? Ou enquanto o seu filho está conversando com você, você está no celular? Enquanto o seu filho está tentando chamar a sua atenção, você está com a sua atenção para outras coisas. Pratique a escuta ativa. Pare para ouvir. Sabe o que Tiago falou? Seja pronto. Pronto para quê? Pronto para ouvir. Irmãos, nós precisamos ouvir, antes de ouvir os outros, ouvir a nossa família, ouvir os nossos filhos, dar atenção às necessidades do nosso lar. Eu lhe pergunto: você tem parado para escutar a tua esposa, para escutar os teus filhos, para escutar o teu cônjuge, para escutar as necessidades urgentes e gritantes da sua família? O homem que deseja um lar feliz, ele deve liderar, irmãos, com amor, ensinar com sabedoria e servir com humildade. Diga aí para o seu irmão que está do seu lado: lidere com amor. Diga forte: lidere com amor. Ensine com sabedoria e sirva com humildade. Muito bem. A esposa como auxiliadora idônea. Quando nós olhamos para Provérbios, capítulo 31, verso 10 a 12, esse texto bíblico diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Uma mulher virtuosa, ela tem valor. O mundo trata as mulheres por aí como se fosse algo descartável, como se fosse um objeto. Mas a Bíblia trata a mulher como algo valiosa. A Bíblia fala que o seu valor excede o de rubis. A mulher virtuosa, ela tem um grande valor aos olhos do seu marido, aos olhos da família. A mulher, irmãos, ela foi criada por Deus com um objetivo muito especial. Primeira, para ser companheira do homem. Companheira. Aqui, irmãos, é completude. Aqui é estar ao lado, é ajudar, é acompanhar, é viver o mesmo propósito, é estar debaixo da mesma visão e do mesmo propósito. Então a mulher, ela foi criada para ser companheira e ser auxiliadora. A mulher não foi criada para ser empregada do homem, para ser escrava do homem. A mulher foi criada para ser companheira, para gerar felicidade dentro do lar. Ela foi criada para auxiliar o homem nas decisões, nos projetos, nos trabalhos, para dividir com ele as responsabilidades. A mulher, ela tem o mesmo grau de importância que o homem possui. Eu falei há poucos dias aqui que quando Deus cria a mulher, Deus tira ali uma das suas costelas, faz para
o homem dessa costela uma mulher, e quando ele acorda e vê aquela mulher, ele fica tão feliz, e ele escreve um poema, e eu chamo de poema de Adão. E aí ele fala: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. O que ele queria dizer com isso? Ela possui a mesma essência que eu possuo, e ela possui também as mesmas fragilidades físicas que eu possuo. Então, ela tem o mesmo grau de importância, tem a mesma essência e tem também as mesmas fragilidades. Então, a mulher, possuindo a mesma essência do homem, ela também gera auxílio nas tarefas e também naquilo que precisa. Seu papel, irmãos, não é de inferioridade. A mulher, ela não está num patamar inferior ao homem, ela está no mesmo patamar, no mesmo grau de importância, e também ela possui ali uma cooperação essencial para o equilíbrio do lar. Imagina um lar, imagina uma família sem o papel da mulher. Eu acredito que ia ter um desequilíbrio muito grande. Então a mulher, ela traz equilíbrio, assim como o marido traz equilíbrio para a mulher e também para o lar, a mulher traz também equilíbrio para o marido e para o lar. Então os dois têm o mesmo grau de importância. A mulher virtuosa, irmãos, segundo a Bíblia, ela trabalha, ela não é preguiçosa, ela não é relaxada, ela trabalha, ela cuida dos deveres domésticos, e muitas vezes ela sai até para trabalhos seculares. Ela cuida do lar, ela cuida dos filhos. Ela não é uma mulher preguiçosa, mas ela é uma mulher trabalhadora. Ela coopera para o bem-estar do seu lar, da sua casa, da sua família. A mulher virtuosa, ela edifica o seu lar com as suas doces palavras, e edifica o seu lar também com a sua personalidade de firmeza. Ela edifica também com a sua postura, com o seu testemunho, com os seus atos de gentileza. Irmão, se tem uma pessoa no mundo que pratica atos de gentileza, é geralmente a mulher. A mulher, ela sempre quer agradar. O homem, ele é mais seco, mas a mulher sempre ela está pronta a agradar, e ela faz isso com alegria, ela faz isso com resignação, ela faz isso de uma forma muito natural. Então o homem também precisa agir da mesma maneira, procurar servir com alegria, procurar servir com amor e procurar servir com disposição. A mulher virtuosa trabalha, edifica, sustenta, alimenta, ela honra o marido. Então, irmãos, a esposa é uma peça fundamental na estrutura familiar. Sem a esposa, o lar não é lar. Sem a esposa, a família é como se fosse uma cadeira faltando um pé, fica todo desconjuntado. Então, a família precisa da mulher, da esposa, da mãe, e ela é que vai trazer equilíbrio familiar. A esposa é uma peça fundamental na estrutura familiar e deve construir um ambiente de amor e edificação espiritual. Irmãos, a mulher, ela abraça, a mulher traz segurança. Eu escrevi uma poesia uma certa vez, e eu estava num ambiente que eu participo, um espaço saudável, e ali
eu estava sentado e perguntei para uma mulher, uma jovem senhora, qual é o lugar mais seguro do mundo? Qual é o lugar mais seguro do mundo? E aí ela disse: o lugar mais seguro do mundo é a minha casa. Aí eu perguntei: imagina que por algum motivo a sua casa está pegando fogo ou está caindo, para onde correria o seu filho? E ela respondeu: para o meu colo. Então o colo de uma mãe é o lugar mais seguro, é o lugar mais macio, é o lugar mais tranquilo, é o lugar mais gostoso. Então a mulher traz esse ambiente, ela gera esse ambiente de paz e de conforto para dentro do lar. Então, irmãos, o amor verdadeiro é aquele que nos aproxima. O amor verdadeiro, ele nos aproxima uns dos outros, aproxima o marido da esposa, aproxima o esposo da esposa, aproxima os filhos dos pais, aproxima os pais dos seus filhos. E o amor verdadeiro, ele nos aproxima sobretudo de Deus. Então, o amor verdadeiro, ele nos aproxima de Deus. Eu lembro de uma história de uma missionária chamada Elizabeth Elliot. Essa mulher, ela era missionária, escritora e palestrante. Quem já ouviu falar sobre Elizabeth Elliot? Quem já ouviu falar? O pastor, o nosso irmão, aqueles que estão envolvidos com obra missionária, eles já ouviram falar. Essa mulher, ela viveu de 1926 a 2015. Seu esposo chamava Jim Elliot. Ele foi morto pelos índios no Equador. Ele estava fazendo a obra missionária. Muita gente mandou aquela mulher ir embora. Vai embora, isso aqui é perigoso. Mas ela, envolvida pelo mesmo amor que o seu esposo sentia pela obra missionária, ela decidiu permanecer naquela aldeia indígena, juntamente com a sua filha ainda pequena. E aquela mulher, por causa da sua decisão de ficar e de evangelizar os índios, por causa do amor que ela estava sentindo, porque o amor de Deus nos constrange, ela ganhou muitas almas para Jesus. Então o verdadeiro amor, ele nos aproxima de Deus e ele não nos afasta das pessoas. Então, irmãos, o amor precisa estar dentro do ambiente familiar. Aquela mulher, ela foi envolvida pelo mesmo sentimento do esposo. Ela e o esposo estavam na mesma sintonia espiritual, no mesmo propósito de levar a palavra de Deus dentro do lar. Marido e mulher, pais e filhos, para que haja uma família feliz, é necessário que todos estejam na mesma sintonia. Não pode o marido querer ir para a direita e a mulher querer ir para a esquerda. Não pode o marido querer congregar na igreja A e a esposa na igreja B. Eles precisam ter a mesma sintonia, caminhar com o mesmo propósito e viver na mesma direção, na mesma sintonia. Então, irmãos, marido e esposa precisam caminhar juntos, não podem caminhar com propósitos separados ou distintos. O casamento,
ele deve ser o reflexo de Cristo e a igreja. Olha só, irmãos, o que Jesus fez pela igreja. Olha o que Jesus fez por causa da igreja. E a Bíblia fala em Efésios 5:32: grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Irmãos, o casamento, ele foi criado para refletir a aliança entre Cristo e a igreja. E essa aliança é uma aliança forte, é um pacto verdadeiro. A aliança no casamento, na família, não pode ser rompido. Existem muitos casamentos aí que estão acabando porque a aliança está sendo quebrada, o compromisso está sendo quebrado. O que segura um casamento é o compromisso. Se acabar o compromisso, acaba o casamento. Então, o compromisso, o voto que você fez no altar, você precisa honrá-lo. Nós precisamos honrar. Existem alguns casamentos por aí que estão desfacelando, esfarelando, estão diluindo, estão acabando, estão se destruindo, porque o compromisso também está acabando. Irmãos, nós não podemos descuidar na questão do compromisso. Quando você foi ao altar, você fez um compromisso, você fez um voto, e não foi somente diante da família, e não foi somente diante da igreja. Você fez um compromisso e um voto diante de Deus. O casamento, ele é indissolúvel. O casamento é para a vida toda. O casamento é para ser preservado. Existe uma cultura diabólica que diz: casa, mas se não estiver concordando, se não der certo, aí você desfaz, casa de novo, casa outra vez, casa de novo, casa outra vez. Não, irmão. Se você já cometeu esse erro uma vez, duas, agora é hora de você firmar o compromisso, de levar a sério o casamento. O casamento é algo sagrado, é algo que foi arquitetado, que foi edificado, que foi constituído pelo próprio Deus. É por causa da dureza do coração do homem que há muito divórcio. O índice de divórcio tem aumentado, porque o compromisso também tem diminuído. Então, leve a sério a questão do compromisso. Cristo tem um compromisso com a igreja, e assim também o marido deve ter um compromisso com a mulher, e a mulher deve ter um compromisso com o marido. Assim como Cristo ama e protege sua igreja, o marido deve amar e cuidar da sua esposa. Cuidar aqui, irmãos, é dar atenção. Cuidar aqui é atender às necessidades emocionais também, é atender às necessidades físicas, é atender também às necessidades espirituais. Então o marido tem que dar atenção, tem que estar atento a essas questões, e a esposa de igual modo também deve estar atento. Não fique brigando por qualquer coisa. Se acontecer alguma contenda, desavença, dificuldade no relacionamento, assente como casal de mais de 50 anos e resolva com maturidade, com responsabilidade, e eu tenho certeza que Deus vai te ajudar. Tem problemas que o pastor não resolve, tem problemas que a diretoria da igreja não resolve. Eu me lembro, eu ainda estava no bairro Jaraguá e fiquei como pastor interinamente naquela congregação, isso no ano de 94, 95,
Eu me lembro que eu liguei para o pastor Álvaro, eu era presbítero na igreja do bairro Jaraguá, mas o pastor estava internado e eu fiquei interinamente dirigindo a congregação. E eu me lembro que um casal estava com problemas, e eu conversei com aquele casal, e a situação estava difícil, e eu pedi socorro para os universitários. Liguei para a presidência, e o pastor destinou um dos vice-presidentes, na época o pastor Valdir Moraes, para descer até o bairro Jaraguá e me ajudar. E era uma quinta-feira. Nós ficamos ali conversando com aquele casal até meia-noite. E aquele casal não entrou no entendimento. Não entrou no entendimento. Então, eles foram convidados a descerem para o templo central, ouvir ali o pastor Eurípides. O pastor Eurípides recebeu eles na sua sala, ouviu, aconselhou, mas o casal não entrou no entendimento. Aí, naquela ocasião, o pastor Eurípides chamou o casal até a janela e disse para eles: está vendo aquela praça ali? Aí eles olharam: sim, estamos vendo. Vocês dois vão assentar lá, conversar e resolver o problema de vocês. Então, irmãos, quem resolve o problema de casal? É o casal. Porque se o casal não quiser, não é pastor que vai resolver, não é presidente que vai resolver. Então a Bíblia fala: andarão dois juntos, se não estiver de acordo. Precisa ter acordo. Acordo é andar na mesma direção. Eu vou aqui dar um exemplo para os irmãos. Eu vou pegar aqui a mulher mais linda da igreja, por favor. Isso. É assim mesmo, ela demora até para vir para a igreja, tá, irmãos? É desse jeito. Olha só, Elaine, eu gostaria que você fosse para o meu lado aqui, para o lado esquerdo. Vem para cá, para lá. Vem para cá, Elaine. Olha só. Andarão dois juntos, se não tiver de. Eu quero ir para o lado ali da Camila. Olha só, ela não está cooperando. Andar de acordo é andar no mesmo propósito. Sabe o que é acordo? É a gente deixar as nossas diferenças. Ela tem gostos que talvez são diferentes dos meus, e eu talvez tenho gostos que são diferentes dos dela, mas nós temos que entrar num acordo. Por exemplo, tem dia que eu pego uma gravata azul, mas ela quer que eu coloque uma gravata laranja, e aí eu tenho que entrar em acordo. Nós precisamos ter acordo nas mínimas coisas dentro do casamento. Estar de acordo é assim, irmãos, é andar abraçados, é andar de mãos dadas, é andar na mesma direção. Fica tão mais fácil quando nós estamos em acordo. Fica tão mais leve, irmão Israel. Parece que a gente pode passear mais tranquilo, sem dor, sem sofrimento. Estar de acordo é andar no mesmo propósito, é ser guiado, impelido pelo mesmo Espírito. Não tem dois Deus. O Deus que opera na vida dela também opera na minha vida, e nós precisamos viver com o mesmo propósito para que a nossa família seja uma família feliz. Então diga para o seu irmão: vamos viver os propósitos de Deus para a nossa família.
Deus te abençoe. Então, precisamos, irmãos, ter essa disposição de caminhar na mesma direção. Olha só, um certo pastor e escritor chamado John Piper, ele diz: o casamento é um reflexo da glória de Deus. E eu pergunto: no seu casamento tem a glória de Deus? No seu casamento tem a presença de Deus? No seu casamento Jesus está direcionando todas as coisas? O casamento é um reflexo da glória de Deus, quando marido e esposa se amam como Cristo ama a igreja. Quando o marido e esposa compreendem esse princípio, o lar se torna um testemunho vivo do amor de Deus. O seu lar tem Jesus, tem a presença de Deus. Se o seu lar tem Jesus e tem a presença de Deus, então tem equilíbrio e tem o mesmo propósito. E eu quero falar aqui um pouquinho também sobre a importância da submissão mútua e do respeito. A submissão, irmãos, não é só da esposa, mas o esposo também. É uma submissão mútua, é uma cooperação conjunta. A Bíblia fala: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Submissão bíblica não é escravidão, mas cooperação mútua baseada no amor. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. Isso é amor sacrificial. A esposa deve respeitar seu marido, reconhecendo também sua liderança espiritual. O marido precisa fazer jus àquilo que Deus lhe confiou, de ser o sacerdócio, de ser o modelo, de ser a referência para a sua casa. Irmãos, o casamento não é uma competição, mas é uma aliança de amor e de respeito mútuo. O casamento é uma bênção, mas também é uma responsabilidade. O casamento é uma bênção, mas também é uma responsabilidade. Irmãos, Deus deixou um manual maravilhoso, a Bíblia. E a Bíblia, ela traz todo o norte, traz todas as dicas para que uma família seja feliz. E eu quero deixar aqui para você algumas dicas do céu para os maridos e algumas dicas do céu para as esposas. Olha só, a primeira dica para os maridos: ame sua esposa como Cristo ama a igreja. Sabe o que isso significa? Ame, mas ame de verdade. Esse amor aqui envolve ações. Sabe o que isso implica dizer? Implica dizer que você precisa cooperar, se preciso for, levando o lixo para fora, cuidando das atividades juntamente com a sua família, fazendo um elogio sincero para a sua esposa, e até ouvindo a sua esposa quando ela quer contar aquele sonho que parece que não tem pé e não tem cabeça, mas você precisa saber ouvir. Você precisa saber ouvir e ser sincero. Até quando você pede pequenas coisas, você deve pedir com singeleza e com sinceridade. Outra dica: seja paciente e compreensivo, mesmo quando a sua esposa mudar de ideia 5 vezes em 10 minutos, tá? Se ela mudar de ideia várias vezes em poucos minutos, mas seja compreensivo. A Bíblia fala: tratem suas esposas com consideração, como parte mais frágil. E eu escrevi aqui: quando você perguntar sobre comida, minha esposa, você quer
uma comida e ela disser para você: não, eu não quero nada, aí eu quero dizer para vocês aqui, não cai nessa cilada não. Se ela disser não quero nada, mesmo assim, prepara um pratinho gostoso e leva lá para ela, tá? Prepara um pratinho gostoso e leva lá para ela, porque ela vai ficar feliz. Terceira dica: trabalhe e cuide da família. Irmãos, não dá para viver de miojos e boletos vencidos. Não dá. Não dá para viver de migalhas. O casamento precisa de coisas a mais. Eu me lembro de uma pessoa, eu não vou falar aqui o nome do santo, porque não tinha nada de santo. Ele não gostava de trabalhar, e aí a esposa começou a padecer necessidades, e o casamento depois deles, em virtude do relacionamento, eles tiveram um filho. Mas aí ele, como não gostava de trabalhar, não tinha dinheiro para comprar 1 quilo de carne, não tinha dinheiro para comprar leite para as crianças, ele gostava só de ficar assistindo televisão. Só gostava de ficar assistindo televisão e de ver o tempo passar. O casamento acabou. O casamento acabou. Aquele homem passou a vida toda dessa maneira, sem trabalhar, sem levar uma vida digna, porque o trabalho ele gera dignidade. E quando ele estava já velho, ele foi acometido por uma enfermidade, e essa mulher que um dia deixou ele porque ele não gostava de trabalhar, por misericórdia cuidou dele até que ele viesse a óbito. Olha só, a história desse casamento poderia ser diferente, poderia ser de amizade, de amor, de entrega, mas foi um desastre. Tem muitos casamentos que acontecem desastres, porque o casamento precisa de algo a mais do que simplesmente dizer que gosta um do outro. Os dois precisam ter o mesmo propósito, e o marido precisa cuidar da família, ele precisa zelar da família, ele precisa pagar as contas, ele precisa prover aquilo que a família precisa. E uma outra dica: seja fiel, marido. Nada de ficar curtindo outras mulheres no Instagram, no Facebook. O seu olhar deve ser para a sua esposa, a sua atenção deve ser para a sua esposa, as suas curtidas e o seu coração deve ser para a sua esposa. Então não fique brincando com o diabo, porque quem brinca com o diabo acaba se tornando brinquedo de Satanás. Fuja da tentação. Fuja da tentação. Não fique de conversa fiada por aí. É muito perigoso. A Bíblia fala: beba das águas da sua própria cisterna. Valorize a sua esposa. Se vai elogiar alguém, elogie a rainha da sua vida, do seu lar, da sua família. É ela que precisa ser elogiada. Então, a esposa precisa ser elogiada. Elogie a comida que ela faz. Irmãos, para mim não existe uma comida mais gostosa do que da minha esposa. Não existe. Não existe. Eu gosto de ter sempre uma foto da minha esposa no meu celular. Se os irmãos for olhar aqui, olha aqui, e eu gosto dessa foto aqui, irmãos, ó. Ela está verdinha aqui, verdinha, desse jeito está bonita.
imagina quando madurar. Então, é essa foto verdinha que eu gosto, Elaine. Eu não sei se você tinha visto, Elaine. Olha aqui, como você está verdinha. Então, irmãos, se tiver que elogiar, elogie a sua esposa. Não fique olhando para outras mulheres e elogiando outras pessoas. Pare com conversa fiada. Tem pessoas, tem homens que não elogiam a esposa e ficam elogiando outras pessoas. Isso é maligno. Isso não é de Deus. Isso não vem da parte de Deus. Agora, dicas do céu para as esposas. Primeira dica: seja parceira e respeite seu marido, mesmo quando ele insiste que sabe o caminho e não quer usar o GPS. E aí você fala e ele é teimoso, gasta meio tanque de combustível porque não ouviu a mulher. Tem marido que não ouve a esposa, e aí, por não ouvir a esposa, faz dívidas que, se tivesse ouvido, a esposa não teria feito. Faz compromissos e coloca a família em dificuldade, e se tivesse ouvido, não tinha colocado a família em dificuldade. Olha só, apoie seu marido, apoie, mesmo se ele errar e atrasar você 10 minutos porque ele não colocou o GPS. Eu gosto de usar GPS, irmãos. Hoje eu fui buscar a Elaine, ela estava numa consulta. Eu disse para ela: olha, me manda aí o endereço, porque eu não gosto de ficar dando voltas, eu gosto de ir no endereço certinho. Irmãos, se você olhar o GPS de Deus, você não vai ficar rodopiando por aí. Se você olhar para a palavra de Deus, você não vai cometer erros que muitas pessoas estão cometendo por aí. Então, quando você estiver meio perdido, olhe para a palavra de Deus, olhe para o GPS de Deus, porque a palavra de Deus vai te levar para a direção certa, vai te levar para o caminho correto, vai te levar para o destino desejado. E o nosso destino desejado é o céu de glória. Terceira dica: seja sábio, seja sábia e edifique o lar. Eu vou dizer uma coisa aqui: a mulher precisa ser sábia. Ela não pode ser a sabiá, ela precisa ser sábia. Porque tem mulher que interpreta esse versículo errado e acha que ela tem que ser o sabiá, e começa a assobiar, fazer barulho, fazer barraco, e não usa a sabedoria que Deus deu. Então, sabedoria não é fazer barraco. Barraco não combina com um casamento abençoado. Pare de gritaria. O seu vizinho não precisa saber o que você está resolvendo lá com o seu marido. O seu vizinho não precisa saber os problemas que você tem lá dentro da sua casa. Tem problema? Entra para dentro do quarto, ajoelha, fala com Deus, fala com seu esposo, fala com a sua família. Faça como aquela mulher. Ela tinha um problema muito grave, e os credores vieram para levar os seus filhos. E o que ela fez? Saiu reclamando? Ela entrou para dentro da sua casa por orientação de Deus, e ela resolveu o problema junto com seus filhos, junto com a sua família. Tem problema? Resolva dentro da sua casa. Irmãos, tem problema, deixa eu dizer uma coisa aqui, tem problema que nem precisa ser trazido para o pastor, se você usar sabedoria de Deus.
Agora, se tem problema que você não consegue administrar, traga que a gente vai orientar você. Mas tem coisas que você pode resolver lá dentro do seu lar. Em vez de reclamar, chame seu marido para orar. Em vez de ficar lamuriando, vai clamar ao Senhor, porque Ele tem aquilo que você precisa. Então, palavras doces e um bolo de cenoura de chocolate vai resolver 80% dos problemas. Então, tem problema lá? Use palavras doces, palavras saudáveis. Faz um bolo de chocolate. Eu estou falando bolo de chocolate com cenoura, irmão, de cenoura com chocolate, porque é o meu preferido. Se Deus tocar no seu coração aí, pode trazer domingo, que eu vou receber com muita alegria. Então, é um bolo de cenoura com chocolate, e uma boa conversa, e uma Coca-Cola, resolve tudo. Oh, glória. Minha esposa não gosta de Coca-Cola, tá, irmãos? Mas eu gosto de Coca-Cola. Outra dica do céu: cuide bem da casa, mas não precisa virar escrava do rodo. Tem mulher que quer ficar com o rodo toda hora, e aí não tem tempo para conversar, não tem tempo para falar, não tem tempo para relacionar com o esposo, não tem tempo para relacionar com os filhos. Então, dá um tempo, não seja tão perfeccionista, tão escrava dos afazeres domésticos. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. E finalmente, seja fiel ao seu marido e deixe ele saber que você tem olhos somente para ele. A Bíblia fala: o coração do marido confia nela. E aí, se ele perguntar: minha esposa, eu estou bonito? E aí, o que você vai responder? Responda com carinho. Responda com carinho, mesmo que a blusa não combinar com a calça, mesmo que a gravata não combinar com o terno, mas responda com carinho. Não dá aquela palavra torta, não. Você está um trapo. Isso não vai ajudar. Responda com carinho: olha, você está bonito, mas tem espaço para melhorar. Então, faça isso. O casamento, irmãos, é como um bolo. Tem que ter os ingredientes certos para crescer bonito e gostoso. E sabe quais são os ingredientes para esse bolo chamado casamento? Amor, respeito, fidelidade e muita paciência. E muita paciência. É assim, todo dia a gente vai treinando. Eu vou contar aqui uma história para você. E assim a gente vai finalizando aqui essa palavra. Um casal, já na terceira idade, eles costumavam sentar todas as tardes em um banco de um jardim, de uma praça. Um dia a esposa perguntou para o marido: meu esposo, meu marido, meu querido, você me ama como antes? Ele segurou, suspirou, respirou e respondeu: o amor de antes era uma promessa, o amor de hoje é a promessa, o amor de antes era uma promessa, o amor de hoje é a prova que aquela promessa que um dia fizemos valeu a pena. Elaine, aquela promessa que eu fiz para você no dia 2 de outubro de 1993 valeu a pena. Eu louvo a Deus pela sua vida. Já são 30 e tantos anos, 30 e tantos.
a memória já vai ficando fraca, as lembranças já não conseguem reter tanto, mas o meu coração continua com um espaço muito maior para construir imagens, construir boas lembranças e continuar escrevendo uma história de amor e de carinho junto com você. Temos uma filha casada, temos uma outra que está na faculdade hoje, mas a alegria é muito grande de caminhar com você. Eu quero continuar te amando, eu quero continuar te valorizando, eu quero continuar te respeitando e quero que você continue me tolerando. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Rodrigo, tolera lá, hein? Carrega a sua cruzinha. Pensa numa mulher brava essa Camila. Mas, irmão, para cada pé comprido tem o sapato certo, né? E aí Deus dá tudo que a pessoa merece. O Rodrigo, com essa calma, ele merecia uma mulher brava mesmo. E aí uma mulher brava como essa merecia um calmante como aquele ali. Então cada um tem o que merece. Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã. E eu quero convidar toda a igreja para vir aqui à frente, nós vamos orar. Eu quero orar pelas famílias. Mas antes eu gostaria de perguntar: tem alguém que não é crente e quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém que não é crente e hoje quer entregar a sua vida para Jesus? É só levantar uma de suas mãos e eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Tem alguém para Jesus nesta noite? Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Não tem? Então eu quero convidar todas as famílias para vir aqui à frente. Marido, esposa, pais, filhos, e nós vamos orar. Após esta oração, a irmã Elisa vai louvar ao Senhor. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Pode vir, irmãos, pode vir mais aqui. Vamos ficar juntos. Vamos orar. Esse culto é para a família. Família feliz. Nós estamos com esse propósito, com esse projeto, e cremos que Deus vai fortalecer a nossa família. Deus vai abençoar a nossa família. Deus vai abençoar os nossos lares. E Deus vai nos ensinar a viver com sabedoria e com humildade. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Pastor Jobson, por gentileza, vem cá orar. Vem cá você e sua esposa. Pastor Jobson, isso. Traga a sua esposa aqui, você vai orar juntamente com a igreja. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que tem enfrentado lutas, dificuldades, Deus reservou um tempo de ensino, de doutrinação, de orientação, e eu tenho certeza que você vai vencer as dificuldades dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu lar. Pegue na mão da sua esposa, pegue na mão do seu filho, não só aqui, mas lá dentro da sua casa. Caminhe com ele. Pare para ouvir a sua família. Talvez você tenha falhado em alguns pontos. Talvez você não tenha dado atenção devida em algumas necessidades. Mas ainda dá tempo de consertar aquilo que está errado. Ainda dá tempo de fazer melhor. Ainda dá tempo de construir conexões, de enganjar com seus filhos, com a sua família, de viver uma vida de proteção, proteger a sua casa. Você é a referência para a sua família. Pastor Jobson, orando pelas famílias. Glória a Deus. Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Neste momento, Senhor, estamos aqui na Tua presença, Pai,
Eterno Salvador, com o nosso coração agradecido a Ti, meu Deus, por este momento maravilhoso, por esta palavra, Senhor, que veio do coração de Deus para o coração da Tua igreja nesta noite. Pai amado, esta palavra, Senhor, orientada, Senhor, para as famílias, para o esposo, para a esposa, também para os filhos que aqui estão presentes. Deus eterno e maravilhoso, Tu sabes, Senhor, o momento propício, Tu sabes, Senhor, a necessidade de cada um dos Teus filhos que aqui chegaram. Tu sabes a necessidade de cada família que aqui está, Senhor, de cada esposo, de cada esposa. Pai amado, Tu sabes os conflitos, Senhor, que muitas vezes têm surgido no meio dos lares, no meio da família. Mas, meu Senhor, nesta noite, Deus, estar aqui a Tua igreja de pé, intercedendo, Senhor, buscando a Tua face, ó Pai. E neste momento, Senhor, nós determinamos, Pai, uma bênção. Meu Deus, determinamos, Senhor, uma bênção de Deus sobre esta família, sobre este lar, sobre este casal, em nome de Jesus. Meu Deus, que o amor venha predominar, que a compreensão, Senhor, venha ser prioridade no meio deste lar, que o Teu Espírito Santo venha tomar a primazia, meu Deus, na vida deste casal. Em nome de Jesus, meu querido irmão, em nome de Jesus, minha querida irmã, eu determino agora vitória no teu casamento, eu determino vitória na tua vida, eu determino vitória no teu lar, em nome de Jesus. Meu Deus, que todo espírito de contenda, que todo espírito maligno de traição, meu Deus, que todo espírito maligno, Senhor, venha ser expulso, venha ser, meu Pai amado, retirado deste lar, deste casal, desta família. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o amor venha reinar. Aleluia, aleluia, que o perdão venha tomar a primazia na tua vida. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vem agora, Senhor, neste lugar. Pai amado, entrar nos corações. Meu Deus, venha colocar perdão. Oh, Pai amado, os dias são difíceis. Meu Deus, quantas inversões de valores, Pai amado, estão predominando neste mundo. Mas, Pai amado, aqui nesta noite está na tua igreja. Meu Deus, tu tem usado o teu filho, Senhor, nesta orientação para o povo. Em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo, Tu és o eterno Consolador. Espírito Santo, aleluia, aleluia, aleluia. Tu é aquele que convence. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, e eu te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe cada irmão, cada irmã, de uma forma especial. Que possamos entender o papel de cada um dentro da família, dentro do lar. Irmã estará louvando ao Senhor nesse momento? Ok. E nós estaremos louvando ao Senhor com as nossas ofertas. Eu gostaria de pedir o presbítero Nazário que ore pelos ofertantes e fale um pouquinho aqui, bem rapidinho, dos projetos que nós estamos realizando para o bom andamento da obra de Deus. Essa oferta, irmãos, nós estaremos oferecendo, dedicando para o bom andamento da obra do Senhor. Estamos aí fazendo uma sala que vai ser um templinho para as crianças. Pegamos 2 salas e estamos fazendo uma, e uma sala ampla
para que as nossas crianças possam crescer pregando, cantando e tendo esse ambiente de culto também. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, sobre a informação do trabalho que está sendo feito ali no fundo, já foram feito o pedido das pedras, né, da soleira. Então nós já vamos instalar elas, na hora que chegar nós vamos estar instalando ela. O pastor já comprou o piso? Aleluia. Já passei as medidas do piso para o pastor já fez o pedido. Semana que vem ou na outra já chega. E é com sua oferta, irmão. A minha oferta, a sua oferta, estamos fazendo com as suas ofertas. E Deus está nos abençoando. E eu estava conversando com o Rodrigo. A nossa igreja, ela não tem um espaço para nossas crianças. E ele estava falando sobre as crianças autistas. E aqui a gente tem 2 pessoas que trabalham com essas crianças, que é a Estela e o nome da outra irmã, a Andréia, né? A Andréia também trabalha com essas crianças. Então vai ser uma sala que vai poder atender essas crianças. Então os irmãos ofertem e vamos estar fazendo uma sala ali especial, uma sala que vai estar atendendo as nossas crianças, não só as nossas crianças, e também os varões também nos ensaios, amém? Convido a igreja para se colocar de pé. Peço que os irmãos orem por mim, orem por minha casa, orem por minha família. Eu vou estar orando por você também, amém? Querido eterno Deus, nesse instante nos colocamos diante da Tua presença, ó Senhor, e peço ao Senhor, ó Deus, que abençoe os Teus servos, os quais vão estar ofertando nesta noite, ó Deus, para a obra da Tua casa, ó Senhor. Abençoe a cada família aqui presente, ó Deus, abençoe minha família, abençoe o meu lar, abre as portas, ó Senhor, e supre as necessidades dos Teus servos. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos neste momento declarar que nossa casa será uma casa de bênção, amém? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração. Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habitar, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Coração, tua casa todo dia seja vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te
ser conhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós agradecemos a Deus por tudo que Deus fez aqui, por tudo que Deus operou no nosso meio. Quero dizer para os irmãos que amanhã, quinta-feira, nós teremos um culto Missão no Lar. Ele vai estar acontecendo na rua Tercílio Rodrigues Queiroz, número 400, na casa da irmã Nilma Montalvão. A irmã Nilma está aí? Lá está a irmã Nilma, ela é irmã do nosso irmão Elismauro. E vai ser na rua Tercílio Rodrigues Queiroz, é aquela rua do posto ali, né, irmã? Lá na frente, número 400, e o culto será na casa da nossa irmã, no bairro Jardim Vica. Sexta-feira nós teremos aqui a noite do propósito, a noite da vitória, às 19h30. Sábado nós teremos consagração das 8 às 10, mas não aqui, vai ser na congregação bereana, congregação lá do pastor Renatinho, fica no setor Chácaras Douradinho. Então, os irmãos que não estiverem trabalhando, organizem os carros e estejam lá participando, vai ser uma bênção, tá? Os irmãos lá são sempre muito generosos e vamos dar a nossa cooperação. Domingo 8h30 nós teremos escola dominical, é a abertura do nosso trimestre das novas lições, e vai falar sobre o verbo de Deus, vai ser uma maravilha. Vai ser 8h30, né? Ok. E teremos também às 10h30 ensaio dos jovens,
E depois, às 14 horas, nós teremos o ensaio geral de líderes e regentes da UMADUC, lá no Templo Central. E à noite, nosso grande culto de missões. E nós teremos aqui o pastor Valmir Pereira ministrando a palavra de Deus. Meus irmãos, são esses avisos. Quero convidar aqui o pastor Lúcio para orar conosco. E enquanto ele se aproxima, eu quero convidar aqui a Ana Júlia para receber o seu certificado de batismo. Ana Júlia, por favor. Cadê a Ana Júlia? Ali está a Ana Júlia. Eu gostaria de pedir para a Camila entregar esse certificado de batismo e dar aí um abraço na Ana Júlia. E esse abraço, Ana Júlia, ele representa o abraço de toda a igreja. Vem cá, Ana Júlia. Isso. A nossa irmã Ellen vai tirar uma foto ali bem bonita. Ana Júlia fez aí o discipulado, desceu as águas batismais, e aí está o seu certificado de batismo, a sua carteirinha de membros, e uma salva de palmas para Ana Júlia. Deus abençoe, Ana Júlia. Muito bem, são esses avisos. Eu quero aqui apresentar alguns pedidos de oração. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui o papelzinho que eu acabei colocando. Irmãos, nós vamos orar pela Ruth. Falei com ela ontem e ela mandou dizer para a igreja que está muito feliz e agradecida a Deus pelas orações. Ela estava na UTI, deu uma dengue hemorrágica, mas ontem ela saiu de alta para a enfermaria, e ela agradece as orações da igreja do Senhor. Nós vamos orar pela irmã Ruth. Vamos orar também pela Jaqueline. Ela é filha da nossa irmã Rosimeire. Ela estava aqui apresentando a sua criança no domingo, e ela foi vítima de uma crise muito forte de dores na vesícula, em virtude da vesícula, inflamação na vesícula, e nós estaremos orando por ela, para que Deus venha entrar com providências. Vamos orar também por Mateus Leandro, filho da nossa irmã Cleia. Irmã Cleia é recente aqui na congregação, mas eu acredito que os irmãos lembram dela. Irmã Cleia, o seu filho está lá na UAI, e ela está lá com ele, justifica também que não pôde vir em virtude desta situação. Nós estaremos orando por ela. E tem mais algum pedido de oração? Não entendi? Eu não escutei, irmão. Vem cá mais próximo, por favor. Crise de ansiedade. Quem que é? Sim. Vamos estar orando. Bruno. Sim. Muito bem, vamos estar orando por ele, para Jesus entrar com providência sobre a vida do Bruno. Também oremos pelo irmão Ronaldo Valentim. Oremos também pelo nosso irmão Raimundo, para Jesus entrar com providências. São muitas necessidades, mas para o nosso Deus não existe limite para o seu operar. E nós vamos orar ao Senhor, e operando Deus, ninguém pode impedir. Nós vamos passar o microfone ao pastor Lúcio. Ele estará orando e apresentando essas necessidades. Pastor. Só posso falar uma poesia de família aqui? Sim, pode. Vou citar uma poesia aqui, fica em pé. Vamos citar uma poesia da família, que eu gostei de orar aqui pela família, coisa muito extraordinária. Preste atenção. Existem muitas pessoas carentes de entendimento que acham que não foi Deus que criou o casamento. A princípio lhe parece que não foi conveniente unir duas pessoas avessas, de fato bem diferentes.
Mas nós que somos cristãos e temos boa memória, sabemos muito bem como começou essa história. Adão estava ocupado trabalhando com um capricho, pensando em nome de bicho. Era tigre, macaco, alce, leão. Adão estava inspirado e foi mesmo abençoado com profunda inspiração. Mas é possível que o sujeito tenha mesmo percebido que todo animal macho tinha uma fêmea do seu lado. E Deus, por mais atento, sondando-lhe o coração, achou conveniente por fim a solidão. E disse: Adão, filho querido, não quero te ver tão só. Fale-ei por companheiro uma joia de primeira, da costela e não do pó. E pondo Deus em ação naquilo que pretendia, nocauteou nosso Adão, dando início à cirurgia. E Deus cortou os ossos, pondo carne no lugar, e fez de uma princesa, esperando ele acordar. E quando o varão despertou daquele profundo sono, o corte da cirurgia já tinha cicatrizado. E Deus trouxe Eva e apresentou Adão, e houve um brado de glória e a seguinte exclamação: esse é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E Adão foi para a galera, foi aquele alvoroço, um tremendo vulco-vulco. A giripoca piou. E a partir desse dia rola um papo machista e corriqueiro, dizendo que o homem é mais importante porque foi feito primeiro. Os homens se defendem dizendo que Deus fez primeiro o homem para Eva não dar palpito. As mulheres se defendem dizendo que a obra-prima vem sempre após o rascunho. Os homens, por sua vez, declaram que Deus fez Adão primeiro, para Eva não dar palpite. Mas isso é insignificante para a felicidade a dois. E acredite quem quiser, o melhor do homem é a mulher. O melhor do homem e o melhor da mulher é o homem. Por que você está triste, acabrunhado, magoado, bicudinho, dormindo no sofá? Se você tem do seu lado uma carne de primeira. Olha para os olhos dessa menina e diga: muchacha, se eu te pego de jeito, o senhor vai ficar rarefeito. Ela sabe que é brincadeira, mas pode acreditar. Obrigado, pastor. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Orar também por Nilceia. Senhor, nós estamos diante da tua presença, um culto da família, onde os casais vieram à frente, Senhor. Tu conhece cada família aqui, Pai. Conhece que um sorriso pode esconder uma mágoa, uma tristeza, uma dor na alma. Mas eles chegaram diante do teu altar. E quem chega diante do teu altar não pode sair do mesmo jeito. Senhor, cura essas famílias. Restaura esses lares. Visita cada lar agora, Senhor. Tu sabe o que está acontecendo lá naquela casa, naquele terreno, naquele quintal. Nós repreendemos esse espírito de divisão, de discórdia. Nós neutralizamos a ação do diabo contra cada família aqui, Pai. Restaura a família, abençoa a tua filha, que está aqui precisando da tua intervenção. Essa que está internada, essa parte que está com crise de ansiedade. Senhor, visita os teus filhos nesta noite. Continua abençoando esta casa, continua abençoando esta igreja, que ela seja um pronto-socorro espiritual, que quem entrar aqui triste saia alegre, que quem entrar aqui doente saia curado, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Queridos, digam comigo que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e que a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa família, sobre todo o povo de Deus, e todos dizem amém. Pastor,